amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Diogo Cruz e eu vim aqui dividir com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu tenho certeza que vai transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Fui convidado pelo nosso irmão Fernando. Eu quero agradecer o convite, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz feliz e honrado, né, de poder estar aqui com vocês e aprender um pouquinho mais com o nosso Senhor Jesus, amém? A palavra que eu vou dividir com vocês hoje é uma palavra que está no meu coração já há um tempo, né? Muito tempo de ensinamentos antigos, e o bom da palavra de Deus é isso, que ela sempre se renova a cada dia, né? E quando o nosso irmão falou comigo, né, o Fernando falou de eu ministrar a palavra, foi essa palavra que veio ao meu coração, que fala, como toda a palavra, como toda a Bíblia, ela fala sobre como nós podemos nos parecer com Jesus, aprender a se parecer com Ele, para vivermos aqui como Ele viveu, né? Para vivermos o reino, viver pela obra de Deus, pelo reino de Deus e, claro, com o objetivo de vivermos com Ele na eternidade. Mas Ele veio aqui como um homem e venceu, né? Ele veio na mesma situação que nós temos nesse corpo, nessa carne, e como homem Ele venceu e nos ensinou, né? Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu sou o espelho, vocês devem seguir, eu sou o espelho, a palavra é Jesus e é Ele que a gente tem que seguir, né? A palavra que a gente deve seguir. E como eu disse, toda a palavra fala sobre esse molde, ao qual nós devemos nos enquadrar. A passagem que eu vou ler com vocês está em Salmos, né? No livro de Salmos, o capítulo 1, que você conhece, obviamente. Quantos ensinamentos lindos nós temos aqui. E começa desse jeito, se você puder acompanhar comigo. Salmos, capítulo 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O ensinamento aqui é bem claro, né? Como a gente estava falando agora, de nos parecermos com Cristo Jesus. Aqui está falando sobre as bem-aventuranças, né? Falando sobre o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, é aquilo de conhecer. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Essa é a única maneira. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Então, se nós queremos nos parecer com Ele, e esse é o propósito, depois eu vou ler uma outra passagem que fala sobre o nosso propósito, é esse, de nos parecermos com o Senhor Jesus. E Deus diz que isso é uma bem-aventurança. Aqui está falando do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, assim como Jesus foi. Então, esse é o exato molde de quem Jesus é, né? A palavra de Deus é o exato molde de quem Jesus é, e é assim que Ele espera que nós sejamos também. E o resultado disso, no versículo 3 diz: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui a gente vê o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Se nós andarmos, vivermos dessa maneira, como a palavra nos ensina, e óbvio, como Cristo viveu e Ele é, como Cristo é, a palavra de Deus em 1ª carta de João, que assim como Jesus Cristo é, nós somos aqui nessa terra, é assim que tem que ser. Nós temos que ser como Jesus foi aqui nessa terra, assim como Ele é, nós somos também. E a consequência é: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há tempos meu pai ministrou essa palavra e acho que foi a primeira vez que falou muito forte no meu coração. E o ensinamento que tem aqui é esse, que se nós vivermos como Cristo, como esse ensinamento da palavra, nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. O ribeiro de água é a própria vida, o próprio Espírito Santo, né? A própria inspiração, fonte de águas vivas, né? É o próprio Espírito Santo de Deus. A gente, junto dele, nós fomos árvore plantada junto a ribeiros de águas, onde ele vai estar passando ali, limpando, transformando, enfim. Nós vamos ser aquela árvore que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Essa parte do fruto na estação própria, Deus quer fazer a gente entender que a gente vai ter, a árvore dar fruto para alguém participar, né? Se a árvore dá um fruto,
Se eu chego numa árvore e tem um fruto assim, eu pego para eu participar, para fazer parte desse fruto e satisfazer a minha fome. Então, eu como cristão, semelhante a Cristo, que cristão significa pequeno Cristo, semelhante a Jesus, né? Eu como cristão tenho que ser como essa árvore, plantado junto a ribeiro de águas, plantado no Espírito Santo, na presença do Senhor Jesus, porque eu sendo essa árvore, eu vou dar o fruto que alguém precisar. Se alguém vier aqui agora pedindo a minha ajuda, a sua ajuda, eu estando junto do Espírito Santo de Deus, junto, em comunhão, eu vou ter uma palavra para dar para essa pessoa, e esse é o propósito, de a gente ser como Jesus e fazer a obra, como ele falou assim, eu fiz essas obras, vocês vão fazer obras semelhantes a essa e até maiores. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano, é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, lendo mais uma vez o Salmos capítulo 1, versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa parte de as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, nos faz perceber o cuidado de Deus. A gente se enche, a gente se envolve, a gente tem comunhão com Deus. E então Ele nos usa, a gente vai ter o que dar para as pessoas, né? Igual Pedro e João, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. A palavra de Deus, a verdade, a cura, a libertação que só há em Cristo Jesus. A gente tem isso, Ele nos dá essa condição de fazer o mesmo que Ele fez. E aqui a gente vê o cuidado de Deus, o amor que Ele tem por nós, que Ele falou assim, que as nossas folhas não vão murchar. Ó, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então Ele vai cuidar da gente, Ele vai suprir, né? Ele vai suprir a nossa necessidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, esse é o propósito de Deus. Que nós estejamos com Ele para viver para Ele, para o reino, pregando o Evangelho, de pregar o Evangelho a toda criatura. E aí Ele supre a gente, Ele cuida de você. Pode ter certeza, a palavra de Deus é a verdade, Ele vai suprir. Você fazendo a vontade dEle, a gente fazendo a vontade dEle, Ele vai suprir as nossas necessidades em glória. E Ele é tudo que a gente precisa, é suficiente. Ele sabe o que a gente precisa e cuida de tudo. E numa outra versão, aqui a versão que eu estou lendo nessa palavra aqui é a NVT, né? Nova Versão Transformadora. Em Romanos 8, você também conhece, o versículo 28, diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Ele cuida da gente. Pois Deus conheceu de antemão os seus e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, Ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Então aqui a gente aprende qual o propósito de Deus, que nós sejamos a mais semelhança, só se confirma. A palavra de Deus só se confirma. Então o propósito dele para nós é que nós sejamos a mais semelhança de Deus. Assim como em Salmos a gente tem esse molde, né, de sermos iguais a Cristo para sermos árvores plantadas junto a ribeiros de águas cristalinas, vivas, enfim, que nos dará a condição de dar o fruto na nossa própria estação, de cuidar das pessoas, de dar a palavra que uma determinada pessoa precisa. E isso é a obra de Deus, e Ele cuida da gente. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que você tenha agarrado ela, e se agarrou, tenho certeza que o Espírito Santo vai operar na sua vida, em nome de Jesus. E para descontrair uma oportunidade que o irmão Fernando me deu, eu cantar uma canção com vocês. Essa é uma canção que é uma letra do meu pai, que ainda não lançou, né? Mas enfim, já tem tudo gravadinho no Instagram, Facebook, a gente sempre grava. É uma canção muito linda que Deus deu para ele. E a gente sempre canta junto, e hoje eu vou cantar aqui. Vou usar o ukulele para tocar, e espero que vocês gostem e sintam a presença de Deus aí, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. For
sou seu lar, lugar de Deus morar sou eu. Eu sou seu lar, lugar de Deus morar sou eu. Eu sou seu lar. E é isso, tá bom? Deus abençoe. O nome dessa canção eu não tinha falado, é Lugar de Deus Morar Sou Eu. E é isso, espero que vocês tenham sido tocados por essa canção, pela palavra. Abraça essa verdade, que a vitória com certeza será sua, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e tamo junto. Fica com Deus.